Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui na última lição, a de número 13, dessa revista tão maravilhosa, nesse trimestre tão fantástico, tão especial que a gente estudou. Chegamos então na última lição, programada para o dia 25 de junho de 2023 e tem por título As Bênçãos Incomparáveis de Viver os Planos de Deus, comentada pelo bispo Abner Ferreira, a quem nós aqui aproveitamos para agradecer o nosso querido bispo por essa tão grande contribuição para o povo de Deus, todos os clientes da Editora Betel, toda a nação madureira, todos aqueles que utilizam as revistas de ensino da Editora Betel. Bispo Abner Ferreira, nosso muito obrigado, que Deus lhe conceda muita saúde, graça e paz. E ele baseou Gênesis 48, 11, 12, 13 e 14 para nos brindar com esta lição tão maravilhosa que tem por título As Bênçãos Incomparáveis de Viver os Planos de Deus. E ele começa a presente lição dizendo que vamos ver aqui na vida de José que ele é um exemplo de postura e que deve ser adotado pelos discípulos de Cristo diante das realidades adversas e favoráveis. Ele demonstrou uma visão de mundo baseada na sua fé em Deus, nas promessas e nos propósitos do Senhor na sua vida e nos seus bens, nos seus dons e tudo que ele tinha, né? E assim podemos ir ao ponto 1. Deus revela o que está para fazer. Meus irmãos, os sonhos do faraó, assim como na casa de José, não eram sonhos comuns, mas revelações de Deus sobre o futuro breve. Deus estava dando ao monarca do mundo o saber sobre o que o próprio Deus estava para fazer. Gênesis 41, 28. Mas isso não sem seu pequeno servo que se encontrava lá em sua masmorra. Que Deus extraordinário! O destino do homem mais poderoso do mundo, bem como o seu reino, dependia agora da sabedoria, da piedade e da boa vontade de um dos seus prisioneiros esquecidos. Gênesis 40, 23. José não apenas recebeu de Deus a palavra do conhecimento, ele discerniu a revelação, Gênesis 41, 25 a 32, como a palavra de sabedoria. Ele apresentou uma sábia solução, Gênesis 41, 33 ao 36. A presença e a participação de José não salvou apenas o Egito, salvou também todos os povos menores que vieram ao Egito para buscar alimentos, incluindo a família do próprio José, Gênesis 42, 1 a 5. Ao olhar para trás e ver tudo que teve que passar para chegar onde chegou, José tinha, com certeza, tudo para ser um homem amargurado com a vida. Mas não. Ele entendeu que a vida dos escolhidos de Deus nunca tem resultado do acaso, nunca é um resultado do acaso. Ele não nega a responsabilidade cruel dos irmãos. Não, ele não passa a mão por cima. Ele não nega isso, mas ele entende que o Deus dele é soberano e é Deus que conduz tudo em sua vida. Isso fez lidar com a injustiça de uma forma triunfante. É consolador saber que há um Deus soberano e que é Senhor na nossa vida. Isso muda completamente a forma como lidamos com o sofrimento, pois entendemos que Ele tem propósitos maiores do que nós. Ponto 2. Vivendo segundo os planos de Deus. A forma como José lidou com suas crises carrega uma perspectiva de fé que precisamos aprender a ter. Os sonhos que José teve quando tinha seus 17 anos nunca foram apagados da sua memória e coração. Ele sabia que, mesmo passando por situações difíceis, Deus iria preservá-lo para, através dele, preservar o povo da aliança. José entendeu que Deus, segundo a sua vontade e de acordo com o seu propósito, abate e exalta quem ele quer. As más decisões dos irmãos de José foram usadas de forma sobrenatural por Deus para cumprimento de seus propósitos. As boas atitudes de José foram usadas por Deus para colocá-lo onde Deus queria. Deus é soberano.
Podemos não ser nada para os homens aqui na terra, mas com certeza Deus sabe quem somos para Ele. Deus tanto abate quanto exalta segundo a sua própria vontade e o seu propósito é o que aprendemos neste ponto. Podemos fechar então com o ponto 3, quando uma pessoa se submete aos planos de Deus. Meus irmãos, finalizando a nossa aula e o nosso trimestre, os últimos capítulos de Gênesis mostram uma reviravolta na vida de José, aquele que sofreu tanto. Deus, porém, sempre teve para com ele coisas melhores. Os israelitas prosperaram no Egito, conforme Gênesis 47, 27. Mas Jacó rejeitou ser sepultado lá, e sim na terra de Canaã, numa caverna em Maquipela, onde estavam sepultados Abraão, Isaque e suas respectivas mulheres. Gênesis 49, 29 a 33. Os dois filhos de José, nascidos no Egito, Manassés e Efraim, a partir desse momento passaram a ser pertencentes a Jacó e teriam participação nas bênçãos na mesma altura das 12 tribos, conforme Gênesis 48, 5, 6. Como em quase toda a história bíblica, fugindo dos padrões culturais e de força, Deus prova que eleva, fortalece e usa aquele que Ele quer. Para preservar um grande povo, Deus separou José de sua terra e família. Permitiu que fosse rejeitado pelos seus, vendido como escravo e dado como morto, caluniado, preso e esquecido. E assim, como José ressuscitou das correntes da morte e da humilhação, Deus ressuscitou a Jesus do túmulo e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, 5 a 11. Deus tem seus próprios caminhos para exaltar seu nome de forma grande, usando os pequenos. Seu poder, usando os fracos, sua santidade, usando os falhos, para que somente a Ele seja dada a glória, a honra e o poder. As providências amargas de Deus, como suas doces bênçãos, servem a um propósito maior, a glória de Deus. E assim, posso terminar esta aula, esse trimestre, este vídeo, dizendo que a narrativa de Gênesis, a partir da história dos primeiros seres humanos até José, nos ensina que em nossa caminhada cristã precisamos buscar em Deus o necessário discernimento para vivenciar os bons e os maus momentos, pois ambos fazem parte do desenvolvimento do plano divino e do processo de aperfeiçoamento do povo de Deus. E assim chegamos ao final desse trimestre, desta aula, deste vídeo. E eu anuncio a você, querendo o bom Deus, na semana que vem estaremos de volta com a lição de número 1 do próximo trimestre. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.